noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Hoje, para passar mais uma vez a limpo, rodada de campeonatos estaduais, alguns já chegando em fases finais. Campeonato Paulista, faltam só 5 rodadas para terminar a primeira fase. Ainda bem, chega, não aguento mais Campeonato Paulista, mas também tem campeonato importante aqui, hoje com vinheta sonorizada. Tem Copa Libertadores da América. Brasileiros jogando no meio de semana, brasileiro já jogou nesse meio de semana, já a gente vai dar placar para você também. E claro, interatividade e muita participação, porque hoje o tema é muito especial. Afinal, você sabe quanto custa uma Copa do Mundo? Ah, então hoje a gente vai descobrir tanto essa atual, que a gente aqui vai tentar trazer alguns números, investigar e na medida do possível informar você, e a outra que aconteceu no Brasil em 1950, 64 anos atrás. Quanto será que custou? Ah, a resposta nesse programa é imperdível, então não saia daí, fique com a gente, participe e fale com ela, a nossa simpatia da bola, Luciane Bruno. Boa noite, Luciane. Leandro, boa noite aos nossos comentaristas, aos nossos convidados que o Leandro já apresenta para vocês. E eu tava com muita saudade de você aí de casa, que semana passada, infelizmente, eu não pude chegar, né, por causa do trânsito, metrô, enfim. Né, a linha vermelha e a amarela estava um caos. Então, todo mundo que perguntou de mim, um grande beijo, eu agradeço muito pelo carinho. E essa semana, claro, vocês têm que participar aqui do Esporte na Rede, e mais uma vez estou aqui para convidar vocês. Então, entre no site aqui da UPTV, na opção Participe, e você deixa a sua pergunta, o seu comentário. Lembrando também, se você está assistindo a reprise, temos o nosso e-mail, que você deve anotar aí na sua agenda, tá? Que é o pgmesportnarede@gmail.com, pgmesportnarede@gmail.com, que é mais um canal de comunicação aqui com o programa. Temos a enquete dessa semana, mas antes eu dou aí a parcial da enquete da semana passada, que foi a seguinte, tá? De que maneira você puniria o Real Garcilaso, na sua opinião, tá? Se você, eliminação da competição, na sua opinião, jogar com portões fechados, multa em dinheiro ou outra forma, e qual, né? Tivemos aqui, então, 75% que os nossos teleinternautas acharam que a eliminação da competição seria a melhor forma, então, de punição para ele, tá? Tivemos aqui também 25% que acham que devem jogar com portões fechados e multa em dinheiro ou outra forma, não tivemos nenhum voto aí de todo mundo de casa, tá? E essa semana a enquete é a seguinte: algum time brasileiro é favorito para ganhar a Copa Libertadores, na sua opinião, sim ou não? Algum time brasileiro é o favorito para ganhar a Copa Libertadores, na sua opinião, sim ou não? Entre na opção enquete aqui do site do UPTV e deixe registrado aí o seu voto. No Facebook, estou aqui em tempo real com você, ao vivo, então você também pode adicionar a gente, adicionar também a nossa fanpage, tá? Não se esqueçam, e também participar ao vivo, e eu estou aqui esperando a sua participação. Muito bem, deixa eu apresentar então os convidados desta noite aqui no Esporte na Rede. Antes, lembrando que o internauta, na semana passada, viu, dona Luciane Bruno, disse que quando a senhora não vem no programa, só fica marmanjo feio aqui, barbudo, né? Inclusive citou o nome do Rafael Jacobucci. Um abraço, Rafael Jacobucci, está começando hoje na faculdade. Gente, não fale assim, começando hoje na faculdade de jornalismo, isso aí, toma jeito, vê se termina essa tranqueira aí. Gente, não fale isso, o Rafael Jacobucci é mais um galã aqui do programa, não façam isso com ele. O nosso nariz da bola. Quero mandar um beijo e boa sorte pra ele. Vulgo nariz da bola para os íntimos. Com a gente nessa noite, nossa velocidade da bola, Paulo Arnaldo Lima. Boa noite, Pé. Boa noite, Leandro Martins. Boa noite, internauta ligado em todo o Brasil e em todo o planeta, né? Afinal, pela internet. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Bom, Leandro, destaque de hoje aqui para mim, aqui no Esporte na Rede, é em relação àquela situação da semana passada, uma situação esquisita lá na cidade de São Caetano do Sul, aqui vizinha, nossa cidade aqui de Santo André, onde gravamos e exibimos o programa. Aquela situação envolvendo o Arthur Zanetti e muitos atletas do município de São Caetano com meses de salário atrasados, né? Então, realmente, a gente não entende por que essas coisas ainda acontecem. Claro que muito precisa ser apurado, mas essa questão da greve, né, dos atletas, quem pôde acompanhar, nós que estamos aqui próximos, né, faz parte aqui da região, realmente mais uma situação aí lamentável e que a gente exige aí uma explicação da prefeitura, do secretário de esportes, o que está acontecendo, se há um compromisso da prefeitura em pagar os atletas para que eles venham, que treinam dentro da cidade, e como explica isso, né? Você ficar 3 meses com salários atrasados, isso realmente é ruim e a gente está em vias aí de Copa do Mundo e depois Olimpíadas. E no caso do Arthur Zanetti, eu não sei se implica em tantos problemas, porque ele já tem patrocinadores, ele fez um nome, mas a gente já conversou outras vezes, ele veio aqui no nosso programa, ele tem uma situação ali toda de desafio para conseguir atingir o alto nível, ganhar as Olimpíadas e até conquistou o Mundial no último ano.
e realmente apoio é o que falta mesmo aqui no Brasil quando se fala de outras modalidades esportivas diferentes do futebol. Sobre isso, para deixar bem claro, a gente está tentando produzir, Paulo Arnaldo Lima. Não é um programa fácil de ser produzido, mas a gente está tentando produzir e colocar caras a caras aqui, frente a frente, fazer acariações dos envolvidos. Então, possivelmente um programa em abril nesse sentido a gente vai fazer. Com ou sem as pessoas, porque a informação você vai ter, até porque é de domínio público, há documentos públicos envolvidos. E só vou adiantar uma coisa para você, sobre isso que o Paulo Arnaldo Lima falou. O caroço no angu é muito maior do que você imagina. Mas muito maior. Bota maior nisso, viu, Paulo Arnaldo? E a gente vai trazer aqui o programa em momento oportuno. Muito maior. Tem erro de todo mundo. Ninguém é santinho na história, não. E a gente vai trazer isso aí, tintim por tintim para você. A gente tem que apurar primeiro, investigar primeiro e trazer aqui os envolvidos, tentar convencer a vir, porque não é fácil você ter uma exposição pública também, né? Quando você está envolvido em problemas, mas o caroço no angu é grande demais. Aguarde que o Esporte na Rede ainda vai fazer barulho com esse negócio aí. Com a gente nesta noite, depois de um longo e tenebroso verão, quente verão, né? Alexandre Aníbal, Enciclopédia da Bola. Boa noite, Ale. E que verão. Seja bem-vindo. Ave Maria. Chuva, muito suor. Bom, boa noite para você, grande amigo teleinternauta de todo o Brasil. Boa noite para todos. Luciano e Leandro, também o PA, nossos ilustres convidados, daqui a pouco serão apresentados. Bom, como não poderia deixar de ser, a gente precisa falar das Olimpíadas de Inverno, né? Que terminaram aí anteontem, no domingo, que nós tivemos uma belíssima festa de encerramento. E sempre é muito bom assistir Olimpíadas, né? A gente acompanhando modalidades que não são tão comuns aqui para nós, né? Por sermos um país tropical. Mas é muito bom a gente ver, por exemplo, o bobsled, o cross country também, patinação de velocidade e o hóquei, né? O hóquei da semana, no domingo, foi uma das últimas competições, né? A medalha de ouro foi para o Canadá, que é um time espetacular de hóquei, bateu a Suécia na final com uma relativa tranquilidade, fez 3-0. E falando mais sobre a superação, né? Sempre em momentos de Olimpíadas, a gente sempre tem os atletas que fazem história, mas também aqueles que se superam. Então nós tivemos o caso, por exemplo, no cross country, que é uma modalidade onde o atleta precisa esquiar e também precisa dar os seus dotes de caça, porque ele punha uma espingarda nas suas costas, né? Então a gente teve a vitória de um norueguês, né? Ganhou a medalha de ouro, e aproximadamente 1 hora depois chegou o último competidor, que era um peruano, e ele foi muito aplaudido pela plateia que estava presente lá em Sochi. E o primeiro colocado, que foi o norueguês, fez questão de aguardar o peruano, o último colocado dessa modalidade, né, que disputou essa modalidade. Então fica o registro aí do espírito olímpico também nos Jogos Olímpicos de Inverno, meu caro Leandro Martins. Muito bem, Alexandre Aníbal. Paulo Arnaldo Lima, você sabe quanto custa uma Copa do Mundo? Sei que é caro, né? Aqui no Brasil custa pra chuchu, viu? Olha só, vou pedir pro Gepeto fechar aqui no livro, Gepeto, que nós estamos aqui hoje com convidados que são 2 dos 4 autores deste livro, que veio de um trabalho de conclusão de curso, fruto de um trabalho de conclusão de curso da Universidade Metodista de São Paulo, é isso? TCC 2011, trabalho de 2011, começou a ser feito em 2011 para o livro ser lançado agora. Deixa o Gepeto mostrar aqui pra gente. Aí, ó, 1950, o preço de uma Copa. Belíssima capa, achei a foto belíssima, por sinal. Aqui estão os autores. Ó, Beatriz Farrugia está aqui no Esporte na Rede, já vou apresentar para você. Diego Salgado, Gustavo Zucchi e o Murilo Ximenes, que também está aqui no Esporte na Rede. A gente vai falar um pouco sobre esse livro com os próprios autores. Beatriz, boa noite, obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Boa noite, eu que agradeço o convite. Murilo, obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Boa noite a todos que estão assistindo. Vamos aí tentar debater, ver as diferenças da primeira Copa aqui no nosso país e agora essa atual que tanto se fala. Antes de entrarmos no conteúdo, Murilo, tem gente que assiste Esporte na Rede, as mais diversas, né? Mulheres, homens, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, estudantes de jornalismo, pessoas que fazem faculdade, que nos procuram bastante, inclusive para vir participar do programa, para estagiar no programa, e de repente alguém na faculdade também decidiu, que nem você, fazer um livro. E aí vai tentar publicar. Como é que se publica um livro no Brasil, Murilo? Explica pra gente. É complicado. No Brasil existem centenas de editoras, milhares de títulos, então para você achar uma editora legal, que consiga fazer um trabalho, é complicado. Nós achamos uma boa, estamos colocando agora nas livrarias pelo Brasil, mas é outra
outra disputa é conseguir colocar livros em livraria, e maior ainda é conseguir fazer com que a pessoa vá e pegue o seu livro na livraria. Você entra hoje numa livraria, tem milhares de títulos. Então, para ir direto no seu, para tentar olhar e escolher o seu, realmente você tem que fazer um trabalho e tem que ser bom, tem que mostrar o resultado. Me diz uma coisa, Bia, só. É verdade que você manda um e-mail para determinada editora e a editora tem até 3 anos para te responder sem dar nenhuma satisfação? É verdade isso? Sim, nas grandes editoras o processo funciona dessa forma mesmo. Você manda o original ou via correio ou via e-mail e aguarda uma resposta deles. Pode demorar de 2 a 3 anos, você fica esperando. No nosso caso, como era um livro mais temático, mais voltado para a Copa do Mundo, nós não poderíamos esperar tanto tempo para ter uma resposta da editora. E por isso a gente optou por uma editora especializada em futebol, que deu espaço para o nosso trabalho, e para lançar justamente nessa época de Copa do Mundo, que tem esse grande debate de custos de Copa, de infraestrutura, se vale a pena o investimento, se não vale. Então esse é o nosso trabalho, basicamente. Olha, eu entendo, viu, Paulo Arnaldo Lima, que uma editora do tamanho, de uma grande editora, de um tamanho grande, deva receber 500, 600 títulos por ano, talvez. É complicado analisar, eu entendo, bastante complicado. Mas 3 anos também é um prazo um pouco longo para um país carente de leitores demais como é o Brasil, né? Então, assim, concordo. Entendo que deve ter uma demanda gigantesca para grandes editoras, entendo, todo mundo deve estar querendo publicar livro a todo momento, mas 3 anos é um pouco complicado. Não, Paulo Arnaldo? Não, com certeza. Nossa, é um tempo demais. 3 anos, a pessoa, às vezes é um trabalho que nem vocês, iniciando, vocês precisam, né, que esse trabalho, de repente, alavanque para que também vocês consigam consolidar a carreira jornalística de vocês, e fica complicado, é um prazo muito, muito difícil, muito complicado para esperar todo esse tempo aí. Pode perguntar se quiser. Bom, hoje eu vou falar sobre a Copa, né? Eu quero saber quanto custa, mas você pediu para perguntar só no segundo bloco. Eu vou pedir Porque essa é a pergunta-chave, né? Mas já que... Vamos dar suspense um pouquinho pro programa. Claro, com certeza. Mas assim, a minha pergunta vai ser outros custos, vai? Vou começar com a Beatriz. Beatriz, o valor dos ingressos em 1950... Você me disse, né, que tem os valores, né, ali que vocês fizeram o levantamento. Quanto que custava o ingresso de Copa do Mundo em 1950 aqui no Brasil? Diferente do que a gente vê Pode hoje, aqui, por favor, só enquanto ela responde. Pode responder, Beatriz. Um preço tabelado pela FIFA. Em 50 não havia isso. Foram 6 cidades sede: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte. Cada cidade tinha um acordo específico com a CBD e com a FIFA e colocava o valor daquele ingresso. Então, no Pacaembu, por exemplo, fazendo a conversão de cruzeiro para real, um ingresso de arquibancada sairia por R$53. Na Ilha do Retiro, em Recife, o ingresso de arquibancada chegou a R$150. Então, variava bastante de cidade para cidade. Então, não tem como a gente falar, custou tanto o ingresso. Mas as pessoas também recebiam um salário bem inferior, né, naquela época, proporcionalmente. Sim, proporcional. Mas a gente entrevistou bastante gente que assistiu à Copa do Mundo e alguns reclamaram do preço do ingresso na cidade sede, Rio de Janeiro, Ilha do Retiro. Outros falaram que não, que o preço correspondia com a média da época. Aqui em São Paulo a gente não ouviu muita reclamação. Posso me dar uma segunda, rapidinho? Sim, depois eu passo para o Aníbal. Como que foi decidido, em que momento foi decidido que a Copa seria no Brasil após a guerra? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Como foi tratado esse assunto na época, já que o mundo vivia de um momento bem conturbado? Só contextualizando, né? Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, 50 a primeira Copa, então, depois da guerra. Exato, a Copa do Mundo parou em 38, né? Foi a última antes da guerra. O Brasil já era um candidato à sede, Brasil, Argentina e Alemanha. E depois que teve a guerra, devastou a Alemanha, nem se fala, né? A Europa, então ficou Brasil e Argentina. Só que também a Argentina não aceitou na época, estava passando por dificuldades também, e a FIFA queria trazer para a América do Sul, né? Então o Brasil acabou sendo o único candidato praticamente, igual agora, né? Já as outras tinham saído, nenhuma se interessou, Europa devastada, então o Brasil sobrou, quis assumir e assumiu essa bronca. Mesmo antes, a FIFA queria fazer em 49 a Copa do Mundo, já queria voltar rápido logo depois da guerra. Só que aí o tempo de preparação, o Maracanã não existia. Então, para o Brasil conseguir receber os jogos, precisaram ser feitas várias melhorias, né, em relação ao futebol,
as cidades, tudo. Então falou para a FIFA, não, 49 nós não vamos conseguir. E aí adiaram um ano e foi para 50 a Copa. Então poderia ter acontecido em 49, sem o Maracanã, porque o Maracanã quase não fica pronto em 50. Então adiaram um ano e mesmo assim ele foi inaugurado com reformas, O Brasil atrasou toda a Copa também em 50. Todos os estádios têm registro de atraso. E a Copa era para ser disputada em 49, foi para 50 porque o Brasil estava em atraso. Quer dizer, Copa Nova, velhos problemas. A FIFA já devia saber, 64 anos atrás, quando aconteceu, que a coisa não ia dar. Vou falar uma coisa. Copa Projeto no Brasil é um caso muito sério, viu? O projeto no Brasil é triste. Vai, Aníbal, manda bala. Primeiramente eu parabenizo pela ideia de terem abordado a Copa de 1950 pela questão do preço. Nós sempre ouvimos falar de 50, das mesmas coisas, do Maracanã, do Didier, das touradas em Madrid e tudo mais, e do Barbosa, exatamente. Então é um enfoque bastante interessante dessa que foi abordado para a Copa de 1950 em relação aos custos. Eu queria saber mais um pouco de vocês, como é que foi a metodologia de levantamento de dados, de entrevistas, como que foi a construção, o levantamento das fontes, né, para que esse trabalho pudesse ter sido feito? Realmente a gente quis fugir desses principais personagens da Copa, né? A derrota, a falha do Barbosa, o Didi, a gente quis fugir, mesmo porque isso quem mais se interessa é homem. E o nosso livro a gente quis focar em mulheres, em quem se interessa por história, tanto do Brasil histórico quanto de futebol, né? Porque a gente viu que não tinha registro dos custos de 50, tinha registro de todo o aspecto de futebol, de jogos, tabelas, comparações, e a derrota do Brasil. Mas ninguém se falava em custos, e num momento que o Brasil só falava em custos para a Copa de 2014. Então, como falar de uma nova Copa sem olhar para o que foi os custos da Copa de 50, né? Então, essa foi a questão que a gente quis levantar com o livro. Agora, para achar mesmo, foi complicado. Não é que nem hoje, que uma notícia da construção do estádio de Recife, do ingresso de Recife, saía no jornal aqui de São Paulo. Não era fácil. Encontrar notícias em regiões completamente diferentes, não tinha aqui em São Paulo. Saiu uma pequena nota no jornal, mesmo porque antigamente o jornal era mais o turf que falava, era o esporte da época, atletismo. Então, para a gente encontrar, nós fomos visitando acervos históricos de jornais, das cidades, correndo atrás de personagens. Um personagem hoje que assistiu a Copa de 50, ele tem no mínimo hoje, que lembre, 70, 80 anos, né? Então, a gente teve que ir atrás, às vezes até falar com o filho, com o neto, para chegar na pessoa que assistiu o jogo na Copa. E foi dessa forma que a gente conseguiu os dados. Viajamos para cada cidade sede. Genuína, exato. Né? Nós fomos para cada cidade sede, vasculhar totalmente lá os acervos dos jornais e procurando notícias. Às vezes achava uma notinha que era super importante para o livro e para o jornal não tinha tido destaque na época. Como vocês falaram no começo do programa, foi um projeto de TCC, de trabalho de conclusão de curso na Universidade Metodista. Então, na época, nós éramos estudantes, estagiários de jornalismo, e nós tivemos que... Eram 4 alunos, um grupo, e nós tivemos que organizar a agenda da maneira que cada um pudesse sair de férias ou de folga na mesma época, juntar todo mundo de carro para viajar a 6 cidades do Brasil, com exceção de Porto Alegre e Recife, bancando todos os custos da viagem. E nós tínhamos um prazo para cobrir, para entregar o projeto de TCC. Então, a gente teve que montar um cronograma super rígido e tabela de Excel mesmo. Todos os dados de uma cidade, todos os dados de outra. E não podia faltar nenhum dado. Por exemplo, a construtora do Pacaembu, a gente tinha que ter a construtora do Maracanã. Não poderia deixar nenhum capítulo do livro. Né? Exatamente. Então, o nosso arquivo de busca foram os jornais da época, que ficaram registrados, e os jornais de cada cidade, porque não havia tanto uma cobertura nacional. Uma porque o esporte não tinha tanto destaque, como o Murilo falou, era o turf. Então, a gente tinha que ir em cada cidade buscar as informações nos arquivos históricos de cada cidade, buscar as informações nos jornais daquela Copa. E a Copa passava um pouco batida, não era uma mega pauta, um mega evento como é hoje. Então, você encontrava assim, notinhas de pé de jornal, sem destaque nenhum. Sinal dos tempos. Isso serve para você, que está em casa, amigo, estudante de jornalismo. Viu, Jacobucci, você começou a faculdade? Para que não tenha preguiça
Faça o TCC porque direitinho, viu, Jacobus? hoje, Paulo Arnaldo Lima, jornalista, virou uma raça muito preguiçosa com a internet, faz pesquisa só no Olha Google. aí. Quando muito, usa o tal do telefone para ligar, né? Porque hoje só se usa o WhatsApp. Então, quando muito, usa o telefone para ligar para uma fonte ainda. Quando muito, né? Hoje, jornalista na rua, você vê muito pouco. Aprenda um pouquinho aqui, ó. E eles são jornalistas formados recentemente. Então, parabéns Parabéns, por essa parabéns. atitude. Mantenham vocês que estão se formando agora, estudando agora, o espírito jornalístico, o espírito de apuração, o espírito de imprensa, porque jornalismo é isso aí, ó, se faz na prática. E eu vou te passar aqui o livro, Paulo Arnaldo Lima, para você deixar em pezinho ali junto com a nossa bola e com as canecas. Só avisando para você, boa notícia, que nós sortearemos este livro para você, internauta. Agora a gente está fazendo as ações mais pelo nosso site, mas principalmente pela nossa fanpage. Então por lá você vai ter novidades até o final da semana. Eu e o Paulo Arnaldo Lima vamos conversar aqui como é que vai ser a melhor forma, mas você pode concorrer ao livro 1950. Aí, quanto custou uma Copa? O preço de uma Copa. Guarde lá, Paulo Arnaldo Lima, que eu vou chamar o Paulistão rapidinho. Aqui o livro, eles contando a história deles aí, que teve até que viajar. Eu lembrei também do meu TCC, que eu também tive que ir em jornal, era um outro tema, foi sobre a Rádio Cidade. E eu também tive que ir atrás das pessoas que trabalharam na Rádio Cidade daqui de São Paulo e também foi o mesmo movimento que eu tive que fazer, porque também a rádio passou a não existir mais e os arquivos também foram perdidos, os arquivos da Rádio Cidade. Então foi um trabalho assim árduo, eu fui na Folha de São Paulo, no Estado, e fui atrás das pessoas. Bem legal mesmo, é desafiador também. Bacana. No fim, dá uma sensação de recompensa muito legal. Gente, vou ser muito honesto com vocês, a gente tem 7 minutos para passar o Paulistão, Então, vamos lá, a partir de rapidinho. agora, então Paulistão na sua tela, vamos lá. Pra gente fechar esse primeiro bloco. Eu digo que programa bom passa voando, cara, mas é complicado aí. Resultados do final de semana pra você. Audax 1, Oeste 0, Penapolense 1, Ponte Preta 2. Ô, Gepeto. Gepeto hoje vem com a camiseta do Penapolense aqui. Ele tá feliz desde a goleada. Se der, depois eu vou pedir pro Odair mostrar o Gepeto lá com a outra câmera, mas vem com a camisa do Penapolense, aí tomou pau da Ponte Preta aí, 2-1. Mojimirim 0, Ituano 1, Bragantino 1, 15 de Piracicaba 0, Corinthians 3, Rio Claro 2 no sufoco. São Paulo e Santos, Sansão 0-0, jogo horrível demais. E fizemos, né? Na web, Rádio Esporte na Jogo Rádio. ruim demais. Tá aí. Botafogo 3, Palmeiras 1, num catadão que o Gilson Kleina fez lá. Escalou mal, mas escalou mal o time. Paulista 2, Atlético Sorocaba 3, Linense 1, São Bernardo 3. Ó, São Bernardo, hein? São Bernardo vai classificar e periga tirar o Santos, hein, Paulo Arnaldo Lima? Portuguesa 2, Comercial Acho que 1. não. Mais briga, Olha! mais briga no segundo lugar com a Ponte. Classificação pra você. Aí, GP, Penapolense continua em primeiro, viu? Não graças a essa derrota aí pra Ponte Preta. 18 pontos no grupo do São Paulo, que também é seu. No primeiro Penapolense, São Paulo segundo com 15. Aí vem Linense com 10, Comercial 8, Atlético Sorocaba 8 também. Grupo B. Botafogo ainda é o primeiro com 19, Ituano com 18, Botafogo ganhando do Palmeiras deu uma desgarradinha, né, até do Corinthians. Audax tem 16, Corinthians 14, conseguiu 2 vitórias seguidas, aí 15 de Piracicaba, 11. Grupo C de casa. Santos é o primeiro com 23, Ponte Preta tem 18, aí no mesmo número de pontos que o São Bernardo, mas ganha ali nos critérios de desempate. Portuguesa tem 11 e Paulista 2. Paulista virtual rebaixado, hein? Isso já caiu pra mim, viu? Pra mim não tem mais Pra bater o chance. martelo. Tá aí, grupo D, Palmeiras tem 23, Bragantino 16, Rio Claro 15, Mojimirim 12 e Oeste 5 também praticamente na segunda divisão do Paulista. Vamos ver a rodada. Rodada 10 começando sábado, nessa... né? Pois é, a rodada vai se estender nessa semana, os jogos são difusos Carnaval por para. causa do Carnaval. Então assim, ó, começa aí na quarta-feira, você tá vendo Português e Mojimirim no Canindé 7h30, 15 de Piracicaba e São Paulo no Barão de Serra Negra às 10, Corinthians e Comercial no Pacaembu também às 10. E pra você que acorda cedo no dia seguinte, que se dane o torcedor, é assim que pensa Federação e Companhia Bela, né? CBF e tudo mais. Quinta-feira, 2 partidas, Palmeiras e São Bernardo no Pacaembu, 7h30, Santos e Bragantino na Vila Belmiro, às 9h. E na sexta, também 2 partidas aí pra você, ó. Ituano e Linense no Novelli Júnior, 7h30, Atlético Sorocaba e Audax no Walter Ribeiro, 7h30 também. E a rodada termina no sábado, pode passar aí, Guilherme, a próxima telinha, com Botafogo e Penapolense. Boa sorte, hein, GP? Vai pegar pedreira lá no Santa Cruz às 6h30, mesmo horário para Ponte Preta e Flamengo no Moisés... Flamengo? Não, Oeste. Oeste, escreveu Flamengo. Quando a olho gente assim. olha o E símbolo, Oeste no Moisés Lucarelli e Rio Claro e Paulista no Augusto Schmidt também, 6h30 da tarde, e depois todo mundo vai pular Outro Carnaval. dia E os senhores pulem com responsabilidade. Outro dia eu apresentando aí, eu troquei o Paysandu pelo Havaí. Faz parte, A gente acontece. olha lá no escudo e... Não, o escudo é muito parecido.
Senhores, agora os senhores têm 4 minutos para o Paulistão. Bom, vamos lá. falar rapidamente. Eu vou falar do Clássico e do Palmeiras, os 2 jogos do domingo, depois o Aníbal fala do Corinthians no sábado. O Clássico foi xoxo, né? Nós até transmitimos o jogo aí pela web Rádio Esporte na Rede. Aliás, muito obrigado aos internautas que estão nos prestigiando, cada vez crescendo mais. Ali o Bruno Gonçalves, toda a equipe do Esporte na Rede, fazendo um trabalho aí. Nós estamos apenas iniciando. Pois é, o Bruno, tem mais coisa aí, né? O Bruninho tá cobrando escanteio, indo lá pra área e cabeceando, e depois ele vai pro gol defender ainda. Mas está ficando legal, o pessoal cada vez está afinando mais, e eu convido você, internauta que está nos assistindo aqui no Esporte na Rede, para passar a acompanhar também as nossas transmissões. Bom, o jogo foi sem muitas emoções, o Santos tentou ali no início aplicar ali para cima do São Paulo, né? Operaram o São Paulo com impedimento aí depois, do Fabiano. vou chegar, teve 3 impedimentos, né? O São Paulo melhorou um pouquinho durante o primeiro tempo, mas um pouquinho também, porque o jogo, como eu disse, não foi lá essas coisas. E teve 3 impedimentos mal marcados. E no segundo tempo o jogo ficou um pouquinho melhor. Pelo menos os 20 primeiros minutos foi um jogo um pouco melhor. O Santos teve algumas chegadas, o São Paulo também. No final teve aquela polêmica, aí todo mundo viu. Curioso, né? Porque o Rildo sofreu pênalti dentro da área, tudo, mas se o Leandro Damião não tivesse desviado a bola de cabeça, o Rildo não teria ficado impedido, porque no momento do lançamento o Rildo não estava em posição de impedimento. O lance mais polêmico a arbitragem. E aí, nesse lance que foi muito difícil, o Bandeirinha foi super bem, né? O Marcelo Vangassi. E ficou num 0-0. Que eu achei até justo pela qualidade do jogo, né? Mas é ruim. E o Morumbi, assim, vazio, não estava clima mesmo de clássico. Indo para o jogo à noite do Palmeiras, né? O Palmeiras irreconhecível, como você mesmo disse, né, Leandro? Muito desfalcado e com escalação muitos desfalques. muito o Gilson Kleina não foi muito feliz. E o Bruno, nosso amigo Bruno César, já, né? Começou fazendo das suas, começou fazendo uma besteirinha aí. Mas eu acho que não complica a vida do Palmeiras, não. O Botafogo, por outro lado, está engrenando, né, no Campeonato Paulista, está indo bem, junto com o São Bernardo, junto com o Penapolense. Então, o Palmeiras eu acho que não vai ter problemas aí, vai recuperar. Foi só um acidente de percurso. Eu acho que o Palmeiras vai continuar ali liderando com tranquilidade. Agora, se começar a vacilar também, aí tem que tomar cuidado, né? Também. O Palmeiras, ele teve essa questão dos desfalques, mas já no domingo passado não havia jogado bem contra o Corinthians. Mais uma vez, muitos torcedores do Palmeiras acreditando ao Gilson Kleina. Começaram a pegar no pé do Gilson Kleina. Começaram a pegar no pé do Gilson Kleina justamente pela escalação do time do Palmeiras. Márcio Araújo saiu do Palmeiras, né? Um motivo de comemoração aí para a torcida do Palmeiras. Foi pro Flamengo, né? Mas a realidade é que o Palmeiras já contra o Corinthians não jogou bem. Empatou num lance muito bom do Allan Kardec, mas em termos de volume de jogo, o Corinthians foi muito melhor. No sábado, o Corinthians jogou contra o Rio Claro também. Jadson comendo a bola, hein? Jadson jogando muito bem no Corinthians. É verdade que foi um pedido do Mano Menezes, o Jadson vir para o Corinthians, porque ao Mano agrada muito esse tipo de jogador, como é o Jadson, né? Um jogador cerebral, que arma, que tem um bom toque de bola, e realmente estava faltando no Corinthians, porque nós tínhamos poucas opções na equipe do Corinthians. Nós tínhamos o Douglas, tínhamos o Paulinho, que desde quando o Paulinho saiu, o Corinthians nunca mais teve a mesma volúpia de ataque, né? Tem o eterno machucado lá. Tem o Renato Augusto, que se tem uma afta na boca, fica parado até 2023, então não existe assim uma regularidade do Renato Augusto. E por consequência, tanto o Pato quanto o Guerreiro não atravessam uma boa fase por causa disso, né? Lógico que o Pato tem outras variáveis aí que a gente tem que analisar o porquê que ele não foi tão bem no Corinthians, mas o Guerreiro é fato que quando chegou ao Corinthians marcava muitos gols e de repente anda perdendo mais gols do que fazendo, né? Quem melhorou foi o Romarinho, né? Sim, o Romarinho também me parece que com o Mano Menezes está ganhando um novo posicionamento. Quando o Tite comandava o Corinthians, ele era muitas vezes obrigado a voltar para o meio de campo para compor a marcação, num papel que o Jorge Henrique fazia muito.
verdade. Fazia muito bem. E me parece que agora com o Mano Menezes ele está um pouco mais na frente, solto na frente, sem a necessidade de recompor o meio de campo para fazer a marcação. Uma vitória muito boa no sábado do Corinthians, né? Para quem olha de fora, 3-2 parece ter sido um placar apertado, mas não foi. O Corinthians jogou muito melhor que o Rio Claro e conseguiu aí mais 3 pontos. Muito bem, senhores. Tempo esgotado para o Paulistão. Só a saber, faltam 2 clássicos a rigor ainda, o majestoso São Paulo e Corinthians, e Palmeiras e Santos. Aproveite e passe pelo nosso site, esportenarede.org, acesse. Muito provavelmente o sorteio do livro vai se dar também por um link no nosso site, que vai te direcionar muito provavelmente para a nossa fanpage, para você curtir o post certo lá, o hot site, curtir, compartilhar e aí poder concorrer ao livro aqui 1950, O Preço de uma Copa, esportenarede.org. A gente vai fazer uma pequena pausa, vai para um intervalo, é o tempo de você beber uma água na nossa caneca, que daqui a pouco também você vai poder adquirir. A gente vai fazer uma pequena pausa, daqui a pouquinho a gente volta. Segura aí. Eu sou Charles Gavan, músico, e falo em nome da saúde do nosso planeta. O Brasil derruba florestas há 400 anos, sempre em nome do desenvolvimento. Está na hora de mudarmos isso. Eu sou o Dado Villa-Lobos e estou com Charles Gavan. Desenvolvimento não pede desmatamento. Por isso, nós assinamos pela lei do desmatamento zero. E você, está esperando o quê? Placa destruída. Em pouco tempo está de volta. Lesão cerebral pode durar uma vida. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto é preciso saber usar. É preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Que os risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abraça essa causa. Assine. Esporte na Rede de volta com o seu segundo bloco. Se você não participou, mais do que na hora de participar, não é, Luciane Bruno? Verdade, ainda dá tempo de você participar e você deve mandar as suas perguntas para os nossos convidados, os nossos comentaristas, aqui pelo Facebook, que eu estou ao vivo conversando com você. Quero mandar aqui um beijo para o Leandro Gardini, tá? Um grande beijo para você que está aqui participando, mandou um abraço para o PA. Grande beijo abraço, para você. Gardini. E também, né, temos aqui o site da UpTV, na opção Participe, você manda a sua pergunta, o seu comentário. Tem aqui várias participações que já vou ler para vocês. E também temos aí o e-mail do programa, se você está assistindo a reprise ou vai assistir a reprise mais tarde, mande aí também a sua mensagem, o seu comentário, a sua dúvida. Que é o pgmesportenarede@gmail.com. pgmesportenarede@gmail.com. E você também tira todas as suas dúvidas e participa do programa. Lembrando você de casa também que eu esqueci, tá? O Facebook nós temos a nossa fanpage, então não esqueçam aí de curtir a nossa fanpage e ficar super bem informado dos últimos acontecimentos do esporte. Temos aqui também a enquete dessa noite, que é a seguinte para você aí de casa. Algum time brasileiro é favorito para ganhar a Copa Libertadores, na sua opinião, sim ou não? Algum time brasileiro é favorito para ganhar a Copa Libertadores, sim ou não, na sua opinião? Você entra aqui no site da UpTV, na opção enquete, deixa registrado lá o seu voto, que semana que vem eu dou o resultado final, claro, para você aí de casa. E claro, participe e mandem as suas perguntas.
Muito bem, Luciano Bruno. Pode seguir com perguntas de internautas, então? Eu tenho Vamos algumas, lá, eu sei que temos tem vários. aqui com pergunta, mas vamos seguir com internautas. Temos aqui o Julinho de São Bernardo do Campo, quero mandar um beijo pro Julinho, que está sempre participando, tá? Ele quer saber o seguinte, quero saber se vocês, né, têm uma estimativa de quanto a mais custará essa Copa em relação à Copa de 1950. E ele também quer saber aqui, uma pergunta indiscreta, se a Beatriz tem namorado. Então, e manda aqui um abraço a todos. Um beijo pro Julinho. Mas, Julinho, você não tem idade pra isso não, hein, querido? O Sempre vem Julinho, umas gente. perguntas assim, se tem namorado, Só que o Julinho, aqui, detalhe, né? Vou entregar ele, mas ele tem 14 anos. Eu quero mandar um beijo pra ele, um beijo pra avó dele, que eles estão sempre lá assistindo em casa. Tem alguém né? na plateia ainda, também tá que tá sem começando agora, namorado, né? viu? Diga, pode responder. O quanto vai ser a mais, né? Olha, pra você ter uma ideia, só o preço da Copa de 50 foi menos do que a construção de um estádio, ou a reforma de um estádio dessa Copa. Que esse preço chegou a... Já pode falar? Pode, Quanto foi? pode. Segundo bloco, ponto alto do 437 milhões e meio de reais. Para a época isso devia Pra ser uma época, fábula também, E né? quase a totalidade desse valor foi para a construção do Maracanã, porque os outros 5 estádios da Copa, por exemplo, o Pacaembu já foi inaugurado em 40 e era um dos maiores estádios da época, então ele não teve reforma, não teve nenhuma intervenção. A Ilha do Retiro tem um episódio super curioso, porque ele foi reformado em um mutirão de torcedores. Cada um se juntou o que tinha, eles queriam a Copa em Recife, e reformaram o estádio. Então, tirando a construção do Maracanã, todos os estádios foram reformados só para se adequar ao padrão FIFA da época, que era básico, não era A nada FIFA na época de padrão. exigia Cimento tava valendo, né? Exigia 35 mil lugares na época, além de vestiários, túnel de acesso e cabine de imprensa. Mas na época, 35 mil lugares, teve jogo com 3.500 só espectadores. Da Copa. Da Copa, foi lá nos Hoje Eucaliptos. não consegue sortear ingresso decentemente. Exato. 3.500 pessoas. 3.500 no Eucaliptos. Foi o menor público da Copa de 50. A conclusão que eu chego, Aníbal... Nós sempre tivemos esses públicos. Então, a conclusão que eu chego, não sei se você partilha dessa opinião, é que no fim das contas, o Brasil, que sempre se projetou como país do futebol, não é o país do futebol, porque aqui as pessoas gostam muito pouco de futebol na realidade. Uma amiga minha foi ao Uruguai, que você frequentemente vai pela sua empresa, e disse que lá as pessoas são fanáticas. Estava passando um amistoso na televisão e o torcedor se exaltava. Quer dizer, o Uruguai e o argentino curtem muito mais futebol do que o brasileiro, você não acha, não? Eu acho sim. Na realidade, nós temos uma carência de futebol. Na realidade, assim, nós temos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, nós temos times pelos quais as pessoas acompanham futebol. Agora, nós vamos, por exemplo, a cidades como Cuiabá, São Luís e outras cidades um pouco mais afastadas e que não têm uma tradição futebolística, onde as pessoas não acompanham tanto o futebol assim. Elas gostam, né? A maioria das pessoas, obviamente, gostam de futebol, mas não acompanham tanto. E isso acaba gerando, obviamente, um desinteresse. Então, por exemplo, nós vamos ter um jogo Japão e Colômbia em Cuiabá, né? Na Copa do Mundo. Não sei, pode ser que o estádio receba uma boa quantidade de pessoas, mas não vai lotar o estádio, né? Quando eu estive ano passado assistindo Uruguai e Tahiti no Recife, o estádio deu o público geral do jogo foi de 22 mil pessoas, entre pagantes e não pagantes. Então, era um jogo de relevância baixa, né? Mas era um jogo FIFA, era um estádio padrão FIFA e era uma competição da FIFA. Nós tivemos 22 mil pessoas no estádio. Eu vou em um jogo da Copa. Vou assistir Argélia e Bélgica em Belo Horizonte. Não que eu queira ir, eu sou fanático de futebol, falei que eu queria ir em qualquer jogo de Copa. Mas eu acho que a tabela, como o sorteio de ingressos, como é feito antes de sair a tabela, eu acho que até por causa disso, para que quando haja o sorteio, não tenha jogos que ninguém queira ver. Que tenha pouca atratividade. Então eu fui sorteado antes de sair a tabela. Quando saiu a tabela, eu falei, nossa, vou assistir Argélia e Bélgica. Tudo bem, é a Copa do Mundo, eu gosto. Mas não é um que, se eu tivesse que comprar, eu não ia. Mas como eu já tinha sido sorteado, já paguei o ingresso, falei, agora o jeito é ir, né? Eu também aproveitando, também fui sorteado para 2 jogos. Um em Porto Alegre, França e Honduras, veja só. E o outro, uma quarta de final no sábado em Salvador. Que até o Brasil pode jogar dependendo do cruzamento. Então, eu tinha me candidatado para vários jogos, acabei sendo sorteado em 2.
E a partir do mês que vem vai ter nova rodada aí de venda de ingressos. A estratégia eu não acho errada, não. Luciano e Bruno, mais participação. Temos aqui a Juliana de São Bernardo do Campo. Um beijo, Ju. Ela disse que quer o livro, então participe, tá? A gente vai falar daqui a pouco como é que vocês vão participar. E ela diz o seguinte: quanto que custou o TCC total? Vocês têm uma análise disso? Olha, já que estamos falando em custos, né? Quanto custou tudo? Pra ser sincera, eu não lembro, porque foi quase o ano de 2011 inteiro que a gente ficou gastando com viagem, com pesquisa e até para pagar a documentação. Então, em alguns arquivos, você vai para tirar uma cópia, que é uma cópia do jornal, e o local exige que você pague, sei lá, R$10 por cópia. No Rio de Janeiro, a gente teve um problema com isso, eles cobraram bem carinho, né? Então, eu não lembro de cabeça quanto que a gente gastou. Eu sei que não foi barato. Vocês lembram? Porque nós já entramos no TCC com a ideia de lançar. Então a gente falou, vamos gastar para isso. Eu acho que foi uns R$3.000 cada um, individual, mas aí conforme a gente ia viajando, cada um ia dando um pouquinho. Isso de pegar arquivo lá, pagar R$10 por página também. Quem tem, vamos dar um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Então o que a gente contabilizou mesmo, deu uns 3.000. Fora isso, almoço, fora viagens, come aqui, come lá. Então saiu caro. Foi um investimento. Foi um investimento, a gente espera recuperar agora. E a gente deseja aqui, eu, pelo menos do fundo do coração, que vocês tenham retorno, principalmente. Sim. Repito, num país tão carente de leitores como é o Brasil, espero que vocês tenham retorno e que consigam vender bastante. Luciano e Bruno, mais participação. O Gustavo de Santos diz o seguinte: muito massa o programa. Muito obrigada, um grande beijo para você. Ele diz que quer saber o que eles acham dessas manifestações da Copa e se o valor dessa Copa superou a Copa de qualquer outro país. Se eles têm essa pesquisa. Gustavo, né? Isso. Olha, Gustavo, a manifestação, eu acho que é válida a partir do momento que se diz que o Brasil precisa, é carente de dinheiro para para fazer certas coisas, hospitais, saúde, né? Ao contrário do que aconteceu em 50 as prefeituras pagavam para ter jogos na cidade. Para a construção dos estádios, os jornais da época, a prefeitura forçava, falava, a cidade precisa de um estádio. Então, na época, queriam um estádio na cidade. Era bom. Hoje em dia já tomou uma repercussão, que se está gastando muito dinheiro. Então, assim, é válido ao ponto de vista que esse dinheiro poderia ser usado em outras áreas, né? Mas é o que eu falo, o brasileiro gosta de esporte, eu também não concordo em gastar tanto dinheiro assim, né? O brasileiro queria... E agora vai fazer, não adianta mudar, agora já está escolhido e tem que gastar o mínimo possível. Né? Esse é um longo assunto. Mais uma, Luciana e Bruno, manda lá. Temos aqui a Ana de São Bernardo do Campo. A Ana diz que o programa é sensacional, que ela está sempre ligada. Um grande beijo para você. Ela manda aqui um beijo para a tia dela, Cleia. E ela quer saber o seguinte de vocês: qual foi o momento mais difícil do TCC? Eu acho que foi encontrar dados de 50, porque o Brasil tem uma carência de guardar a memória, de cultivar a memória. Em certas ocasiões, nós chegávamos aos arquivos, até arquivos históricos de clubes, e tínhamos a resposta de que o arquivo não existia mais, que trocaram de sede, tinham queimado, porque não cabia na sede. Então, eu acho que esse tipo de preservação viva da memória brasileira. Exatamente. E então, eu acho que esse tipo de dificuldade foi a principal. Além, claro, de encontrar personagens vivos da Copa e personagens confiáveis. Porque tem o jornalista, né, vocês devem também saber bastante, tem uma fonte confiável e tem a fonte que, né, esquece um pouco, confunde com outra Copa. Então, encontrar uma pessoa confiável, com uma boa memória, com boas informações... e aliar isso às informações dos jornais mesmo, da nossa busca pelos arquivos. Acho que esse foi o principal desafio. Agora, como é que vocês chegaram... Depois de muito tempo, né? Sim. Agora, isso é uma dificuldade enorme. Como é que vocês chegaram a essa ideia? Porque a gente sabe, quem faz faculdade fez ou vai fazer, se pretende fazer, sabe que vai chegando no final do curso, você lá faz um pré-projeto, vem um orientador, aí o orientador tenta te encaminhar por aqui, por ali, você bate o pé, fala que não, às vezes, aí você quer ir por lá, aí o orientador não, mas é por aqui, aí às vezes você alinha com o orientador, às vezes você desalinha com o orientador. Com o orientador dele. Não, foi muito pelo contrário, meu orientador foi o Jorge Tarquini, aliás, manda um grande abraço aqui pro Tarquini, um dos maiores mestres das publicações Abril, passou por todas as revistas da Abril possíveis e imagináveis, e a gente fez uma revista e foi ele que nos orientou, então com ele não teve nenhum problema, mas é que a gente sabe, ouve falar e presencia alguns TCCs que não dão tão certo justamente por conta disso. Como é que vocês tiveram essa sacada, e que foi uma baita sacada para se publicar agora, né? Virou um produto de mercado. Sim, nós também recebemos muito não.
A gente queria fazer, fomos ouvir falando, não, vocês não vão conseguir, não vai dar tempo. Os orientadores, professores. Não aprovaram nem o pré-projeto. Não aprovaram. Aí a gente chegou com o Rodolfo Martino. Esse é o mais complicado, né? Um abraço, Rodolfo. Ele foi na nossa, ele apostou, ele falou, olha, vocês vão ter que me mostrar então. A cada semana vocês vão mostrar que vocês estão evoluindo, porque senão vai chegar aí e eu vou cancelar isso daí. Aí a gente foi mostrando, aí eles realmente viram que a gente estava interessado e que a gente foi atrás. Mas o que a gente fez? Nós tínhamos de apresentar o projeto de TCC em junho, por exemplo, de 2011. Em janeiro, o grupo já tinha decidido que ia fazer. Que não importasse o que eles falavam, o que o orientador achava. Alguém ia ter que pegar o nosso projeto para orientar. Então, nós nos programamos para viajar no mês de junho e julho, antes de apresentar o pré-projeto. Então, quando a gente chegou na primeira reunião com o Rodolfo Martino, que foi o nosso orientador, nós já tínhamos feito toda a pesquisa e viajado já o Brasil inteiro. Então, só fui sentar e escrever o livro com ele. Aí sim. Receber ou não, com isso daí já tudo feito, ia ser complicado. Agradecemos ele. Obrigado. Parabéns, vocês mereceram demais. Em cima de tudo. E parabéns. Realmente belíssimo trabalho. Vamos para a Libertadores para encaminhar aqui para a parte final do programa já. Atenção, hora de falar de Copa Libertadores da América. Muito bem, na tela para você, Copa Libertadores da América passando a rodada. Olha, neste meio de semana, jogaram hoje, 5h30 da tarde no Mineirão, Cruzeiro e Universidade de Chile. O Cruzeiro meteu 5-1 na Universidade de Chile. Estão jogando agora Vélez Sarsfield da Argentina e Atlético Paranaense no José Amalfitani. O jogo começou 15-8. Quanto está, Luciane e Bruno? Bom, até o momento 0-0. Ô, joguinho feio. Nenhum gol aí marcado. Mais tarde, 10 horas, na Arena Grêmio, tem Grêmio Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia. E no Julio Grondona, mesmo horário, o Arsenal da Argentina, de Sarandí e Deportivo Anzoátegui, da Venezuela. Vamos para quarta-feira. Vamos pular aí a rodada. Quarta-feira, viu? É quarta-feira o jogo do Botafogo. Olha lá, União Espanhola do Chile, Botafogo, no Santa Laura, em Santiago, às 15:08. Mesmo horário para Cerro Porteño do Paraguai e Lanús da Argentina, no La Ola Azulgrana. É assim que se fala? La Olla Azulgrana. É a panela azulgrana. E todo mundo, só porque eu falei, o Vélez acaba de fazer um gol. Gol do então, Vélez, gol da Argentina. Vélez então. E 0 Atlético Paranaense. Muito bem, esse jogo do Cerro Porteño é em Assunção. Atlético Mineiro vai enfrentar o Santa Fé da Colômbia no Independência às 10 da noite. Mesmo horário para Flamengo e Emelec do Equador no Maracanã. Na quinta-feira tem mais duas partidas. São Lourenço da Argentina pega o Independiente Del Valle do Equador no Nuevo Gasômetro às 7h30. E um pouquinho mais tarde, 15:10, tem Newell's Old Boys da Argentina e Nacional do Uruguai no El Colosso del Parque. Senhores, Taça Libertadores. Vamos falar do jogo que está em Bora, manda. Né? O Atlético Paranaense está com o Adriano lá, eles estão cheios de expectativa, tudo. Mas é um jogo duro, né? Difícil o Atlético Paranaense conseguir vencer o Vélez lá na Argentina. O Atlético Paranaense que também está tendo, né, o desfalque hoje do Marcelo, que eu considero um dos principais jogadores do Atlético Paranaense. O jogo mais tarde, do Grêmio, jogo duro também, contra o Atlético Nacional de Medellín. E o Grêmio, mas o Grêmio vai com moral, né? Depois de vencer o teu Nacional lá do Uruguai. Meu Nacional, você tá louco? Gente. Não. Nacional, que negócio é esse? Então, depois de vencer o Nacional do Uruguai, não do Aníbal. Nós comentamos o jogo, né? Por sinal, e é verdade, o Aníbal foi lá, a gente comentou um comentarista. Né? O Nacional perdeu para o Grêmio em casa, aliás, o Nacional é um time, até o presente momento, fraco. O Grêmio bem melhor que a equipe do Nacional, né? E agora o Grêmio tem oportunidade. Mas foi uma vitória importante, né? Porque a gente estávamos colocando aqui como o grupo da morte, né? E o Grêmio já começou bem com uma vitória fora de casa e agora vai tentar fazer os 6 pontos dentro de casa nesse jogo de mais tarde. O Flamengo vai jogar contra o Emelec. Flamengo que nós comentamos aqui 15 dias atrás que seria um grupo mais fácil, né? Junto com o grupo do Cruzeiro. O Flamengo já deu uma tropeçada, vai ter que vencer o Emelec. Perdeu pro Aníbal aí, pro Leão, ó. Pois é. O primo do Aníbal. Vai ter que agora se refazer aí, vencer esse jogo contra o Emelec. E o Flamengo que negociou o Hernani, né? Foi embora pro futebol chinês. Mais um desfalque. Mais um que vai pro China. Pois é, Paulo Agora André... o Flamengo perdeu bonito, hein? Perdeu na realidade, equipe, né? a derrota do Flamengo pro Leão era para ter sido demais, se a gente for analisar, né? Porque logo com 11 minutos o Amaral foi expulso. Então já deixou a equipe do Flamengo com 1 a menos. Então você jogar no México
onde a gente sabe que a torcida pressiona o tempo todo. Com um jogador a menos durante 80 minutos, é difícil. É muito difícil você trazer um resultado positivo. Teve a viagem também. E ainda houve um pênalti perdido, né? Então, no final das contas, uma derrota de 2-1 não foi tão assim complicado. Teve a viagem também, aí você com um jogador a menos falta a perna, né? O Atlético Mineiro também tem um jogo complicado contra o Santa Fé, da Colômbia. O Atlético ainda está tentando reencontrar, né, o bom futebol do ano passado, o time que foi campeão da Libertadores. Paulo Autuori está tentando mudar um pouco a filosofia do time. Acho que ainda é um momento de transição. O Paulo Autuori pensa diferente do Cuca. E o Botafogo, que vem surpreendendo muito bem nessa Libertadores, está dando gosto, porque o Botafogo parece que encarnou o espírito de Libertadores. Essa impressão que dá, vai jogar aí contra a União Espanhola. E a gente deseja sorte aí pro Botafogo, que vai fazendo bons jogos aí. Tem o Alisson, tem um time interessante. O Henrique, que era do São Paulo. O Henrique que tá fazendo gols. Fez 2 gols aí no domingo, caras né? que saem do São Paulo para jogar bem. O São Paulo é o selo de qualidade, né? Me parece o Casimiro saiu do São Paulo, vai jogando no Real Madrid. Pois é. Agora o Henrique no Botafogo, o Jadson, o Arouca saiu do São Paulo, foi pro Santos, o Cícero também. Então, realmente, o São Paulo tá servindo aos seus co-irmãos muito bem. Agora o Botafogo tem muito se falou que depois da saída do Sidorf o Botafogo poderia cair o rendimento, né? Um bom trabalho e não está acontecendo isso. Eu assisti o jogo do Botafogo contra o São Lourenço e que o Botafogo engoliu o São Lourenço. O São Lourenço não jogou bola no Maracanã nesse jogo e 2-0 foi pouco. O Botafogo poderia ter feito muito mais. Esperamos aí que as próximas partidas do Botafogo continuem nesse ritmo. Só um recadinho rapidamente. Amanhã nós vamos transmitir Flamengo e Emelec pela web Rádio Esporte na Rede. Então conecte radioesportenarede.com, radioesportenarede.com, ou se você tiver o aplicativo Rádios no seu celular, Android ou iPhone, você pode baixar esse aplicativo, depois pesquisar e adicionar lá nos favoritos Rádio Esporte na Rede, e você vai conferir, ouvir no ônibus, no metrô, no carro, enfim, em qualquer lugar, pelo celular. Agora, essa história de São Paulo fornecer pé de obra aí, Juvenal Juvencio, você sabe que a culpa é sua, né? Tá na hora de você dar linha na pipa já há muito tempo daí do comando de São Paulo. Luciano e Bruno, vamos nos despedir do internauta. Se tiver mais uma pergunta, cabe mais uma perguntinha, calma, mas é pra despedir, entendeu? Já acabou o programa? Participações rápidas, então. Temos aqui a Natália de São Paulo, um grande beijo. Ela disse que gostaria de parabenizá-los pelo livro. Ela disse que leu o livro e se apaixonou pela história. Então, um grande beijo para ela. Muito obrigada pela participação. E temos também a Débora Maria, que é do Ipiranga, São Paulo. Um beijo, muito obrigada pela audiência. Ela diz, muito interessante a entrevista, adorei. Que pena que foi curtinha, porque ela disse que tem várias dúvidas. Então, leia o livro, que com certeza você vai tirar todas as dúvidas. Mas ela faz alguma pergunta aí? Não, ela disse que tem muitas dúvidas, mas então eu acho que é melhor ela ler o livro, então, para ela poder tirar essas dúvidas. Sim, leia o livro, e se precisar entrar em contato com os autores, entra como? Olha, tem a nossa fanpage no Facebook, né? O Preço de uma Copa. Pode entrar lá, a gente está no Esporte na Rede também. E mandar um e-mail pra gente. Tem também Copa do Mundo 1950 @gmail.com. Copa do Mundo 1950 @gmail.com. E adquira os livros. Sim, vai lá, Luciane. Se tiver mais participação, olha, tinha mais participações, mas a bateria do computador acabou no tempo certo. Mas quero mandar um grande beijo a todos. Infelizmente eu não li de todo mundo, mas muito obrigada pela participação de sempre. Boa noite, Leandro. Boa noite, Alexandre Aníbal, né? Não suma mais, por favor, né? Ao PA, a nossa plateia linda, que tinha duas mulheres maravilhosas hoje, que vocês não as viram, né? E parabéns aí a Beatriz e ao Murilo, né? É isto? Isso. Parabéns, viu? Muitas felicidades. Só quem fez o TCC sabe aí a dificuldade, difícil, né? É difícil. Eu fiz TCC sobre Umbanda, imagina também o que eu não passei, entendeu? Um dia eu conto aí os axés pra vocês. Você vai contar os terreiros que a senhora frequentou pra gente. Eu quero mandar um beijo pra você de casa, muito obrigada sempre pela sua participação. E claro, semana que vem nós não teremos, por causa do carnaval, mas curta o seu carnaval, pule bastante, claro, com consciência, não bebam, tá? Não use drogas, enfim. Então, um grande beijo pra você e, claro, né, estamos esperando você no próximo Esporte na Rede. Um grande beijo. Já que a gente vai fechar o programa, então, a última pergunta eu vou fazer pra vocês, já que acabou a bateria lá. Eu ia dar direito ao internauta. Infelizmente, acontece, programa ao vivo assim mesmo. Mas aí depois a gente manda e-mail e entra em contato com quem participou com a gente. Pra vocês, o futebol está morrendo, sim ou não? E por quê? Rapidinho. Não, eu só acho que a gente não pode deixar morrer. Eu acho que o Pacaembu... Porque tá caminhando para isso, né? Tá caminhando, os estádios aqui em São Paulo, o Corinthians vai ter, o São Paulo, o Palmeiras tem estádio.
Por exemplo, o Eucaliptus, que teve a Copa de 50, foi vendido para uma empreiteira que está construindo prédio lá, então a gente não pode deixar acabar a história do futebol. Eu acho que isso é importante a gente guardar, né? Não deixar esses palcos do futebol que foram importantes, que serviram de várias datas aí comemorativas, não deixar acabar esse palco esportivo. Quer discorrer, Bia, sobre o assunto? Não, eu concordo. Tá bom. Assim embaixo. Eu tenho uma perguntinha rápida para eles. Vai sair a segunda edição, Copa do Mundo 2014, os custos, o preço dessa Copa? É legal, hein? Estamos com esse projeto. Mas para fazer o custo agora, cada hora muda. Em 50 já tinha um custo fixo, ia mudando. Agora muda a cada semana o custo, então é mais complicado. Mas vamos lá. E olha, depois que acabar a Copa, ainda vão desencavar bastante coisa. Bastante coisa aí do buraco que é grande, vai viu? Vai ser bem investigativo, viu? O preço dessa Copa aí, viu? Não tenha dúvida. Cuidado, viu? Tomem cuidado falando nisso. Bom, valeu, Leandro. Foi legal demais participar. Vamos descansar semana que vem aí com o Carnaval. Aproveite bastante você, internauta. Prazer enorme tê-los aqui nesse programa. Obrigado. Foi bem bacana. Obrigada. Espero, quem sabe, né, numa próxima, vocês estarem aqui de novo com a segunda edição. Com certeza. A gente vai falar bastante dessa segunda edição. Boa noite a você, internauta. Até a próxima semana. E amanhã estarei junto com a equipe Web Rádio Esporte na Rede, na transmissão de Flamengo e Emelec pela Libertadores da América, a partir das 9h15 da noite. Rádio Esporte na Rede. Valeu, um abraço, tchau. Obrigado, Alexandre Amigo. Até a próxima. Espero que não demore, viu, pra a próxima. Se precisar mandar um formulário assinado em 3 vias pra Dona Marisa lá, a gente manda. Manda carimbado. Tem autorização de carimba, manda assinar em 3 vias, registra no cartório, até a gente faz. Não, agora esperamos vir com mais, né, obedecendo às escalas, de forma tranquila, né? Olha, autorização. Porque... Eu tenho uma solução pra você. Traz a esposa junto. Pronto. Bom, eu falo com ela. Se ela quiser. Junto o programa. Não sei. Alvará de liberação. Alvará de soltura. Mas, bom, foi muito bom o programa de hoje, né? Obrigado. Seguramente vai ter mais um livro falando sobre a Copa de 1950 com outro ângulo, né? Primeira abordagem que eu vejo sobre a Copa, totalmente fora do que a gente conhece, do que as obras existentes já por aí. Então, mais uma vez, parabéns por esse enfoque. Grande abraço para você, Leandro, PA, Luciane também. Até a próxima semana, né? Não essa outra, né? Também vamos descansar no Carnaval. Então, quero deixar um grande abraço para todos. Cuidem-se e sejam felizes. Muito bem, tô assinando aqui uma via para mandar para Dona Marisa, ó, tô assinado, depois eu encaminho aqui, último convite da noite, passa também pelo meu blog, leandrojornalista.blogspot.com, tá aí na sua tela, acesse lá, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, toda quarta-feira, as fotos do programa de terça-feira. Na semana passada recebemos aqui na segunda telinha, pode mostrar aí, Guilherme, esteticista e dermaticista, que é esteticista especializada em pele, Kátia Camargo, que veio aqui falar como eliminar a gordura localizada dos atletas, ela tem uma máquina lá que faz milagre, eu preciso ir lá, inclusive. Obrigado, viu, Kátia? leandrojornalista.blogspot.com. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Beatriz, obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Espero que tenha gostado. Sorte e sucesso, viu? Obrigada. Murilo. Obrigado, a gente agradece. Para quem quer adquirir o livro, tem no site editoras da editora, www.letrasdobrasil.com.br. Em outras livrarias, Letras do Brasil, editora, em outras livrarias online, e quem aqui do ABC Paulista pode comprar na livraria Leitura do Golden Shopping em São Bernardo. Se você der sorte, ganhará sorteado aqui pelo Esporte na Rede. Se não der sorte, pode comprar aí, que os nossos amigos aqui vão ficar muito felizes, e nós também, porque nossa missão também é ajudar quem trabalha, viu, Aníbal? Quem faz um trabalho digno, quem faz um trabalho decente, quem tem caráter, quem tem ética e não picareta, que tem muito por aí no mercado. Terminando com o nosso pensamento na rede de hoje, que é a nossa frase da noite, em homenagem ao Dia do Comediante, que é amanhã, dia 26 de fevereiro, nesta quarta-feira, disse Chico Anísio, claro, é uma frase que já existe, mas ele também disse, sorrir é e sempre será o melhor remédio. Muito obrigado, hein, Chico Anísio. E o salário? Na vinheta final, você vai ficar hoje com um samba de raiz em homenagem ao Carnaval, Trem das 11, Demônios da Garoa, um clássico pra você.
Curta o carnaval com responsabilidade, juízo, descanse, aproveite também, bagunce, mas sempre com responsabilidade, que é muito importante. Recados finais para você, não conseguiu ver o esporte na rede ao vivo? Não tem problema, entre aqui, eptv.com.br, o programa fica uma semana disponível para você ver a hora que você quiser, e lá no nosso canal do YouTube, no esportenarede.org, fica sempre. Encontro marcado toda terça, ao vivo, a partir das 8 da noite. Na próxima terça não tem, é carnaval, a gente está de folga, mas a gente volta dia 11 com um convidado especial para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, sai agora às 11 horas.